Oi, gente! Semana de muitas aprovações no plenário da Câmara. 9 assuntos dos mais diversos. Eu vou começar falando das 6 medidas provisórias que, além de terem sido aprovadas pelos deputados, também foram pelos senadores. Tudo essa semana. E agora estão prontinhas para virarem lei. A primeira é de um assunto que impacta diretamente a economia como um todo. O valor do salário mínimo. Desde o começo deste ano, o valor está em R$ 1.100. Mas para que esse valor se confirmasse ao longo do ano, precisava desta aprovação. E por que a definição do salário mínimo é tão importante? Porque 1 a cada 3 trabalhadores recebem um salário mínimo por mês aqui no país. E isso retrata a realidade do final de 2019, ou seja, de lá para cá, por causa da pandemia, mais gente pode ter entrado nessa conta aí. Além disso, o valor do mínimo impacta diretamente benefícios como aposentadorias, pensões, abono salarial, seguro-desemprego e benefício de prestação continuada, pago a idosos e deficientes de baixa renda. Ou seja, impacta o consumo das famílias, o giro de dinheiro no comércio e impacta também as contas do governo, porque a cada R$ 1 de aumento no salário mínimo, os gastos públicos crescem em 315 milhões de reais. Bom, o salário mínimo de R$ 1.100, na prática, significa um aumento de R$ 65 frente ao que era no ano passado. É sem aumento real, viu? Foi só a atualização pela inflação. R$ 1.100 significa que a pessoa ganha R$ 36 por dia. Esse valor, inclusive, gerou certo debate no plenário, porque apesar de a Constituição dizer claramente que o salário mínimo precisa atender às necessidades vitais básicas de uma família, como pagar moradia, alimentação, roupa, saúde, por aí vai, não é o que acontece na prática, né? Para dar conta, deveria pelo menos ser 5 vezes maior. Bom, vamos para a segunda medida provisória, a que altera regras para o recebimento do BPC, o benefício de prestação continuada. Reforçando, isso é um benefício no valor de um salário mínimo previsto na Constituição para idosos e deficientes que não conseguem se manter sozinhos. Quase 5 milhões de idosos e deficientes recebem BPC. A regra para um idoso ou deficiente ter direito ao BPC era que a família recebesse por mês, por pessoa, até meio salário mínimo. Agora será 1/4 de salário mínimo. Isso significa que a linha de corte de quem pode ser atendido vai diminuir. Vai atender só as famílias mais pobres. Mas o texto permite que sejam atendidas famílias com renda entre 1/4 de salário mínimo e meio salário mínimo, desde que se comprove a situação de miséria e que seja demonstrado o grau de deficiência, a dependência que o idoso ou deficiente tem de outras pessoas para realizar suas atividades e o comprometimento do orçamento da família com despesas médicas. Esse texto ainda traz regras para o auxílio inclusão. A ideia aqui é que quando uma pessoa que recebe BPC começa a trabalhar com um salário de até 2 salários mínimos, ela deixa de receber o BPC e passa a receber esse auxílio que é no valor de meio salário mínimo. Outra medida provisória aprovada, adia pela segunda vez o prazo para que as salas de cinema sejam adaptadas a pessoas com deficiência visual e auditiva. Isso está previsto na Lei Brasileira de Inclusão de 2015, que deu prazo até o final de 2019 para as empresas se adaptarem. Aí, o prazo foi adiado para o início deste ano e agora passou para 2023. As empresas alegam que a crise causada pela pandemia não permitiu fazer os ajustes necessários. Seguindo adiante, vem a medida provisória que reduz as taxas sobre antenas de internet via satélite, com o objetivo de incentivar as pessoas a instalarem o equipamento e terem acesso à banda larga, principalmente no interior do país. A estimativa do governo é que mais que dobre o número desse tipo de antena no país, passando de 350 mil para 750 mil. Esse mesmo texto libera as plataformas de streaming, aquelas que a gente entra na internet para assistir filmes e séries na hora que a gente quer, elas não precisam agora pagar uma contribuição chamada Condecine. Essa medida provisória ainda altera regras de aplicação dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação. Mas um ponto super polêmico que diminuía repasses do FUSH para as escolas públicas foi retirado, ou seja, o valor vai ficar o mesmo.
Próxima medida provisória aprovada autoriza a Fundação Nacional do Índio a montar barreiras sanitárias em áreas indígenas. A intenção, é claro, é evitar que a Covid se espalhe nessas comunidades. O novo coronavírus já chegou a mais da metade das etnias que vivem no país. Das 305 espalhadas em nosso território, 163 registraram a doença. Mais de 1.000 indígenas morreram até agora por Covid e 55 mil contraíram o vírus. E qual é a ideia? Colocar servidores públicos, federais ou militares para controlar a entrada de pessoas e mercadorias nas áreas indígenas. Eles vão receber diárias pagas pela FUNAI. E aqui entra uma das críticas ao texto feitas em plenário. Que a FUNAI já tem um orçamento insuficiente e ainda vai ter que arcar com essas despesas. Também foi criticada a falta de consulta prévia às comunidades sobre as barreiras contra a Covid e também a falta de previsão de remuneração dos indígenas que já estão fazendo por conta própria esse trabalho para conter o avanço da doença nas suas terras, como o Aniceto está fazendo lá na Raposa Serra do Sol, em Roraima. Estamos aqui 76 lideranças que estamos para defender o nosso povo, né? Porque quem sente somos nós, o povo indígena, que vivemos aqui na Raposa Serra do Sol. Então assim nós estamos aqui nessa BR sem tempo determinado, vamos continuar. Apesar das críticas a essa medida provisória das barreiras contra a Covid nas áreas indígenas, os deputados acabaram desistindo de mudar o texto. Sabe por quê? Por falta de tempo, já que se não aprovasse esta semana, a medida provisória podia perder a força de lei. E a última medida provisória deste bloco, que já está prontinho para virar lei, é a que prorroga regras de remarcação de passagens aéreas e devolução do valor no caso de voos cancelados durante a pandemia. Agora, vale para voos até o final deste ano. Vamos relembrar as regras. Quando a companhia cancela o voo, a pessoa pode remarcar. Agora, se quiser o dinheiro de volta, a empresa pode devolver o valor no prazo de 1 ano a contar da data do voo cancelado. E quando a pessoa desiste de viajar? Pode optar em ficar com crédito na empresa aérea para usar depois, sem pagar taxa nenhuma, ou pode pedir reembolso e aí pode ser que tenha que pagar alguma taxa, tá? Reforçando, o direito ao reembolso independe da forma como a pessoa pagou pela passagem, seja dinheiro ou milhas. Agora vem o bloco de aprovações que ainda vão ser avaliadas pelos senadores. Eu começo por mais uma medida provisória, a 7ª aprovada esta semana. Ela permite terceirização de pilotos e mecânicos de voo de helicópteros ou aviões alugados por órgãos da administração pública para missões institucionais ou ações de poder de polícia, tipo operações, fiscalizações. Ou seja, permite que os tripulantes tenham contrato com as empresas fornecedoras da aeronave e não com o governo, que a lei antes barrava. Agora, os 2 últimos projetos de lei. Um institui o Maio Laranja para promover ações de conscientização e enfrentamento contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. E outro cria o Título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública, para homenagear instituições públicas e privadas sem fins lucrativos dessa área. As 2 primeiras agraciadas serão a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, e o Instituto Butantan, as 2 entidades responsáveis por fornecer vacinas contra a Covid para nós brasileiros. É isso, gente, eu fico por aqui, é bastante coisa sim. E se você quiser saber mais informações sobre qualquer assunto que eu falei aqui, vai lá na página da Câmara e tem tudinho, tintim por tintim. Até a próxima, tchau, tchau!